Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos dar continuidade na série Python para investimentos. Nessa série eu te ensino como você utiliza a linguagem de programação Python para você fazer as análises dos seus investimentos e a partir dessas análises você consegue tomar decisões se você quer comprar ou se você quer vender ações. Tudo isso baseado nos dados que você coleta da internet. Então, pessoal, depois da vinheta, a gente vai dar continuidade no projeto que a gente iniciou nos episódios anteriores. Então, roda a vinheta, produção. Então, pessoal, a gente vai abrir o projeto. Esse projeto está aqui dentro dessa pasta. Então, a gente tem aqui dois arquivos, ações e o raspagem de dados. A gente vai abrir esse raspagem de dados. Mas lembrando que esses dois arquivos, eles estão no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E para abrir esses arquivos, também é necessário que você tenha o Python e o Jupyter Notebook instalado na sua máquina. E também eu vou deixar aqui dois links na descrição do vídeo te ensinando como você instala tanto o Python quanto o Jupyter Notebook. Então, para a gente poder abrir esse arquivo que a gente vai trabalhar hoje, que é o raspagem de dados, eu venho aqui em cima e digito o comando cmd. E aí, ao digitar o comando cmd, eu abro o prompt de comando e aqui eu vou colocar o segundo comando que é para abrir o Jupyter Notebook. Então, eu coloco Jupyter Notebook. Feito isso, o Jupyter Notebook vai abrir com aqueles dois arquivos que eu mostrei anteriormente, o ações e o raspagem de dados. Eu vou clicar nesse raspagem de dados para a gente poder abrir a codificação. Então, pessoal, aqui, só para você entender rapidamente o que a gente fez, nessa célula aqui eu importei as bibliotecas que a gente vai estar utilizando nesse projeto. Então, se eu apertar Shift Enter, eu faço a importação dessas bibliotecas. Aqui que eu escrevi fundo imobiliário, o que eu fiz? A gente acessou uma página chamada Investidor 10. Então, para a gente acessar a página, eu venho aqui, ó, abro uma nova guia, aqui no campo de busca, eu coloco Investidor 10. Dou Enter, esse primeiro link aqui eu abro. Essa página aqui é específica para investimentos. Então, tudo que você quiser saber sobre investimento, você pode estar olhando aqui. E aqui em cima nós temos ações e FIIs, que são os fundos imobiliários. Se eu clicar aqui, a gente vai ver o ranking dos fundos imobiliários. Então, eu tenho esse link, esse. Cada link desse, a gente tem uma tabela. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma tabela. Eu vou nesse site, lá no meu programa, eu acesso esse site e extraio desse site essa tabela aqui. Então, eu faço isso para todos esses links. Eu entro aqui no link maiores dividendos, maiores valor patrimonial, maiores liquidez e eu jogo tudo para cá. Se você observar aqui, ó, eu tenho os links, ó, de maior dividend yield, maior valor patrimonial, maior liquidez, maior PVP, menor PVP, maior valorização, ou seja, eu vou lá no site e extraio do site todas essas tabelas. Então, se eu rodar aqui, ó, eu vou rodar cada célula e a gente vai ver que as tabelas que aparecem aqui são exatamente as tabelas que estão aqui, ó, por exemplo, valor patrimonial. Cliquei aqui. Essa tabela aqui, ó, tá aqui, ó, KNIP11. Então, se eu ver aqui, ó, maior valor patrimonial, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, KNIP11. Então, essa tabela aqui, que está aqui, ela veio aqui para minha codificação. Então, eu fiz isso para os fundos imobiliários. Então, tá aqui, ó. Cada tabela dessa, a gente tem em torno de 120 empresas. Então, eu tenho aqui 120 empresas, aqui 120 empresas, aqui também 120 empresas, aqui também 120 empresas, aqui 120 empresas e 120 empresas. Lembrando que tem empresas que às vezes se repetem. Tem empresas que estão aqui
que também está aqui, que também está aqui, enfim. Então, ele faz um ranking das 120 melhores empresas e coloca aqui. Então, eu fiz isso para todos esses tópicos aqui, ó, maior valorização, enfim. Eu fui lá e peguei essas tabelas. Depois, eu fiz a mesma coisa com as ações. As ações, eu vim aqui agora, ó, na página, vim aqui, ó, ações. Clico aqui em ações e aqui eu também tenho um ranking de ações. Maiores dividendos, mais baratas, ranking, buy and hold, ranking de Bazin, maiores ROIs, enfim. Eu acessei esses links e fui lá e extrair as tabelas. Então, se eu vier aqui, ó, e rodar essas células, Shift Enter, até o final, eu tenho aqui todas as tabelas das ações que eu busquei lá desse site. Então, estão aqui. Então, isso é que a gente fez até agora. Então, se caso você não esteja entendendo o que foi feito nessas linhas de código, eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores para você saber o que foi feito e o significado de cada linha de código que eu coloquei aqui para a gente chegar até esse momento, tá? De baixar todas as tabelas de um site e colocar aqui na nossa codificação. E o que a gente vai fazer aqui? Hoje a gente vai trabalhar apenas com os fundos imobiliários. Então a gente vai lá em cima para poder pegar todos os data frames, que são as tabelas que a gente pegou lá do site. Então eu tenho aqui esse data frame, ó, maior dividend yield, então eu tenho essa tabela, maior VP, maior liquidez. Então eu vou pegar todas essas tabelas e aí eu vou criar ao lado dessas tabelas mais uma coluna que eu vou dar o nome dessa coluna de ranking. Então a gente vai criar mais uma coluna em cima desses data frames. Então eu vou pegar esse data frame aqui, ó, maior dividend yield, vou copiar ele e vou colocar lá embaixo. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros data frames e vou colocar aqui também, um embaixo do outro. Pronto, então aqui eu tenho 5 data frames. Eu não coloquei aqui aquele data frame de menor PVP, porque para a gente não interessa o menor, a gente quer o maior. Então eu tenho aqui, ó, 5 data frames. Então, cada data frame desse aqui, eu vou criar uma coluna chamada ranking. Então eu venho aqui para criar a coluna, eu vou comentar a princípio esses 4 aqui. Então, Ctrl interrogação para poder fazer o comentário deles. E aí eu vou criar uma coluna nesse data frame. Eu abro e fecho colchetes, abro e fecho aspas duplas, e aqui eu vou colocar ranking underline maior de Y. Então, eu estou criando aqui um ranking, uma coluna chamada ranking nesse data frame. Ela vai receber quem? Ranger, abre e fecho parênteses, aqui eu coloco, o range vai de 1 até o valor total do data frame, então eu coloco len, vem aqui, ó, maior dividend yield, copia aqui e colo aqui, mais 1. O que está sendo feito aqui? Eu estou criando uma coluna chamada ranking maior DY, lá no data frame maior DY, e aí os valores que vão compor essa coluna vai ser um ranger. Esse ranger aqui ele vai me gerar uma lista que vai de 1 até o valor que eu colocar aqui. Nesse caso, o valor que está aqui é qual? É o comprimento do data frame. O data frame tem 120 linhas, então vai ser 120 linhas mais 1, então aqui vai ficar 121. Por que eu estou colocando 121? Porque esse ranger ele gera um valor entre o mínimo e o máximo, só que esse máximo é menos 1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 120 menos 1 dá 119, então ele vai gerar
uma lista de 1 até 119. Eu não quero isso, eu quero até 120. Então, eu pego 120 e somo com 1, porque vai ser de 1 até 120. Então, esses valores aqui, essa lista, ela vai compor essa coluna. E se eu vier aqui, ó, copiar esse data frame, Ctrl C, e colocar ele aqui embaixo e Shift Enter, observe que ele criou uma coluna chamada ranking maior DY, que vai de 1 até 120. Ou seja, eu estou colocando esse número aqui, que é justamente o ranking desse data frame. Agora eu vou fazer exatamente isso para maior VP, maior liquidez, maior PVP, maior valorização. Então, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, eu vou fazer para esses 4. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Pronto. Então, agora, todos esses data frames, eles possuem uma coluna chamada ranking. Então, eu tenho ranking maior DY, ranking maior VP, ranking maior L, ranking maior PVP e ranking maior V. Então, esses data frames, cada data frame tem uma coluna que é composta pelos rankings. Agora, o que eu vou fazer? De cada data frame, eu vou tirar as 10 primeiras linhas, que são as empresas melhor posicionadas. Então, eu vou vir aqui nesse data frame, eu vou pegar as 10 primeiras linhas, depois eu vou vir nesse data frame, eu vou pegar as 10 primeiras linhas, e eu vou fazer isso com todos os data frames. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dar 2 enter aqui, eu vou botar assim, ó. Empresas top. Eu vou botar assim, top, underline, maior DY. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um data frame, só que esse data frame chamado top maior DY, ele vai compor apenas 10 empresas, as 10 melhores empresas. Então, vem aqui, ó, ele vai receber quem? Vai receber esse data frame aqui, ponto, head, abre e fecho, parênteses, e aqui eu vou colocar 10. Se eu quiser 20 empresas, eu coloco aqui 20 empresas. Se eu quiser 30, coloco aqui 30. Se eu quiser as 3 primeiras empresas, coloco aqui 3. Mas eu vou colocar aqui, eu vou deixar 10. Então, para a gente poder ver isso, ó, se eu pegar essa variável aqui, ó, que é um novo data frame, e colocar ele aqui embaixo e executar a célula, olha o que vai acontecer. Eu tenho desse maior DY aqui, eu tenho no top maior DY as 10 primeiras empresas, ó, de 0 até 9. Então, eu tenho aqui as 10 primeiras empresas com o ranking. Ó. Essa aqui é o número 1. Ranking 1, essa é a melhor empresa. Depois, 2. Essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Eu tenho aqui as 10 melhores empresas. Então, eu vou fazer isso aqui. O que eu fiz aqui, eu vou fazer para esse data frame, para esse, para esse, para esse. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Pronto. Agora eu tenho aqui 5 data frames novos, sendo que cada data frame desse eu só tenho 10 empresas cada uma, que são as 10 melhores empresas em cada tópico desse aqui. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou concatenar esses 5 data frames. Eu vou transformar ele em um único data frame. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável, que é o que vai ser o nome desse único data frame, que eu vou botar assim, ó, top empresas. Ela vai receber quem? Vai receber o PD de pandas com método concat, de concatenar. Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar colchete.
e aqui dentro eu vou colocar esses data frames. Então, vou colocar o primeiro aqui, vírgula, vou colocar o segundo, vírgula, vou colocar o terceiro, vírgula, vou colocar o quarto, vírgula, e vou colocar o quinto. Pronto, agora se eu pegar esse aqui, ó, Top Empresas, copiar ele e colar e executar, observe que agora eu tenho um único data frame, está aqui, ó, um único data frame com todas os 5 data frames. Então eu peguei os 5 data frames e coloquei aqui, ó, em um único data frame. Então o que pode estar acontecendo aqui? Às vezes tem um data frame que eu tenho uma empresa e essa mesma empresa está no outro data frame. Então, eu posso ter aqui empresas repetidas. Então, por exemplo, vamos ver se a gente acha aqui alguma aqui, ó. MXRF está aqui, MXRF está aqui. Então, são empresas que se repetem, mas a gente depois vai estar resolvendo isso. Então, quando eu faço o pd.concat, eu concateno, ou seja, eu crio um único data frame com a junção dos 5 data frames que estão aqui. Então, eu peguei esses 5 data frames e coloquei em um único data frame. E agora, essas empresas que estão duplicadas, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar uma das linhas e vai deixar apenas um único registro daquela empresa. Então, vou aproveitar essa top empresa aqui e vou fazer o seguinte, ó. Ela vai receber quem? Essa própria top empresas ponto drop, que é um método para a gente poder apagar, drop, underline, duplicates. Vou abrir e fechar parênteses e como parâmetro a gente vai colocar subset vai receber uma string. Essa string é o nome da coluna que contém os dados repetidos. Nesse caso aqui, ó, a coluna é UNAMED 2.0. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou copiar isso aqui, copiei, vou colar ele aqui, e aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, no data frame top empresa, eu vou pegar a coluna que tem esse nome aqui, ó, UNAMED 2.0, que é essa aqui, e aonde tiver valor repetido, eu quero que faça um drop, ou seja, se tiver duplicado, faça um drop, apague. E aí se eu pegar esse aqui agora, ó, top empresas, colocar aqui embaixo, Ctrl V e executar, a gente não tem mais empresas repetidas. Agora a gente vai pegar apenas as colunas de ranking, então ranking maior DY, ranking maior VP, enfim. Então vou criar aqui, ó, uma variável chamada colunas. Ela vai receber uma lista e nessa lista eu vou estar colocando essas colunas. Então, eu vou vir aqui, ó, ranking maior DY, vou botar aqui, abre e fecha aspas, vou botar aqui dentro, vírgula, abre e fecha aspas, vou pegar essa outra coluna aqui, vírgula, abre e fecha aspas, vou colocar essa outra coluna aqui. Pronto, então aqui eu criei uma variável chamada colunas e só estou pegando as colunas de ranking. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou criar, nesse data frame aqui, eu vou criar uma coluna chamado ranking total. Então, nesse data frame aqui, ó, top empresas, eu vou criar uma coluna chamada ranking underline total. E nesse ranking total, ele vai receber quem? Ele vai receber o somatório desses rankings aqui, ó. Então, eu vou pegar o top empresa, Ctrl C, Ctrl V, vou abrir e fechar o colchete e vou botar essas colunas aqui, na realidade, que estão dentro dessa variável. Então, eu vou botar essa variável aqui dentro, vou botar um método chamado sum de soma
dentro do parâmetro dele, eu vou colocar axis igual a 1. Ou seja, o valor que tiver nessa coluna, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ele vai somar e vai colocar aqui no ranking total. Então, ele vai fazer isso. Então, se eu pegar aqui, ó, top empresas, Ctrl C, e botar aqui embaixo, Ctrl V, e rodar a célula, observe que aqui embaixo, ó, ele criou um ranking, ó, ranking total, e aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele foi somando, ó. Então, esse ranking total aqui, ele vai me fazer com que eu depois ordene do maior para o menor. E aí eu vou ter, do maior para o menor, aquelas empresas lá em cima, que são as empresas que têm melhores ranking. E para a gente finalizar, o que a gente vai fazer? Depois que eu tenho essa coluna aqui de ranking total, a gente vai organizar, vai ordenar ela do maior para o menor. E aí vamos pegar as 10 empresas que estão no topo, que são as empresas melhores de se fazer investimento. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse top empresa. Esse top empresa, ele vai receber quem? Vai receber top empresa, ponto, sort, underline, values, abre e fecha parênteses. Ou seja, eu vou pegar esse data frame, vou ordenar os valores por... Então, vou botar aqui, ó, pai, vai receber, abre e fecha aspas, vou ordenar por quem? Por essa coluna. Então, vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Então, eu quero ordenar esse data frame aqui pela coluna rank total. E aí, eu vou botar aqui, ó, ponto, head, abre e fecha parênteses, e vou botar aqui a quantidade de empresas que eu quero. Eu quero as 10 primeiras. Então, eu vou botar aqui, ó, 10. E aí, agora, eu vou vir aqui, Ctrl C, Enter, Ctrl V, e vou rodar de novo essa célula. Observe que vai aparecer aqui, ó, 10 empresas, ó, 10 empresas melhores ranqueadas. E aqui, se eu vir aqui, ó, eu tenho, ó, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ou seja, são as 10 melhores empresas. E essas empresas, elas foram selecionadas naqueles data frames que tem os rankings. Então, a gente tem aqui essas 10 empresas. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação. Então, a gente pega lá no site aquelas tabelas com os rankings, e a gente vai extraindo dessas tabelas as melhores empresas. Então, a gente tem aqui as 10 melhores empresas para se investir. É claro que você não vai cegamente sair investindo. Não, eu não estou fazendo nenhuma recomendação. Isso aqui é apenas a utilização da programação para indicar quais são as 10 melhores empresas. Tá bom, pessoal? Então, a gente finalizou aqui a seleção dessas 10 empresas que são fundos imobiliários. Esse que nós fizemos é para fundo imobiliário. Então, a gente vai finalizar por aqui. Se você gostou desse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar novos vídeos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam desse tema, finanças. E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!